Eu sou a Gracinda, tenho 34 anos, sou de Santa Maria da Feira, sou licenciada em Arquitetura pela Universidade de Porto. Trabalhei um pouco nessa área, em Portugal e no estrangeiro, mas quase sempre trabalhos precários, alguns estágios, etc. Por isso não venho cá para falar de arquitetura. Também não venho só para falar do Março Ano, porque quando me propuseram este tema, eu achei que tinha bastante mais a ver com aquilo que recentemente tem acontecido na minha vida como um todo. Nós devemos ter sempre presentes que na nossa vida os momentos importantes não são só os primeiros passos ou os últimos passos. Em qualquer instante nós podemos dar primeiros passos ou últimos passos ou passos significativos. E foi isto que eu senti quando saí de casa dos meus pais, de uma forma não planeada e não projetada, em total ruptura com eles, e numa situação em que fiquei muito vulnerável. Eu saí de casa a pé, com a mochila às costas, apenas com a roupa que tinha vestida, sem dinheiro nenhum, sem nada para comer, e tinha só na minha mochila o meu smartphone, o carregador e um caderno. Eu disse aos meus gatos que já voltava e saí. E nos dias que se seguiram eu passei por momentos muito desafiantes, situações novas, como a de estar num centro de acolhimento para pessoas sem abrigo, que era uma situação que tinha todo o potencial para correr mal, mas que acabou por ser uma situação que me inspirou e sobre a qual eu até tive que escrever um pouco no meu caderno. E eu não tinha bem a noção disto, mas havia pessoas a sintonizar o meu estado. Havia amigas, algumas das quais que eu já não via há muitíssimo tempo, e outras que tinha simplesmente acabado de conhecer, que me resgataram do centro de abrigo. E eu passei alguns dias inicialmente em casa de uma amiga, depois em casa dos pais de outra amiga, que me deram muito mais que abrigo, e acabei efetivamente por passar quase 6 meses numa casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. E foi neste contexto que eu encontrei exatamente o que precisava para dar o próximo passo. E o próximo passo era voltar à universidade. Eu já tinha estado na universidade antes, eu conhecia a experiência, mas desta vez a universidade ia ser uma coisa diferente para mim, sobretudo uma porta para um rumo novo, para um rumo onde todas as possibilidades pudessem ser diferentes daquelas que eu poderia ter se eu não tivesse mudado de rumo profissional, por exemplo. E eu candidatei-me nos contingentes titulares para cursos superiores, que admitia apenas uma vaga para o curso que eu escolhi, de Engenharia Física, e consegui entrar. E eu acho que este foi o primeiro momento em que eu me apercebi que esta experiência na universidade ia ser muito diferente da primeira. Primeiro porque estava aqui em Aveiro e candidatei-me à Universidade de Aveiro, e em segundo lugar por causa do curso de Engenharia Física, que não tem nada a ver com arquitetura, mas também por causa da matemática, que iria ser neste ponto um desafio muito grande, uma vez que eu já não me relacionava com a matemática há 15 anos. Mas apesar do primeiro impacto e das primeiras notas, eu não desmoralizei, e eventualmente até encontrei um distinto matemático e físico, Henri Poincaré, que advogava a importância do erro e da criatividade na matemática e nas ciências, e eu senti-me compreendida e acalentada por esta figura tão importante. O mais estranho na universidade agora era os colegas tratarem por tu, aliás, os colegas tratarem por você e as pessoas tratarem por tu. É neste enquadramento que eu me apercebo de uma coisa extraordinária que os ingleses chamam serendipity e que o Google traduz erradamente como serendípia, porque a tradução correta é serendipidade, e eu nem imaginava que esta palavra existisse no léxico português. Mas serendipidade significa a faculdade ou ato de encontrar, de fazer descobertas agradáveis por acaso, que é um pouco aquilo que me aconteceu no meio da complicação, que era a minha situação confusa e complicada, de encontrar um caminho de vida que efetivamente me pudesse levar a algum lado e que efetivamente eu desejasse caminhar e que fosse construído por mim. Mas eu quero realçar que uma descoberta é tão mais serendipitosa quanto mais improvável for. E isto aproxima um pouco
conceito da sorte. E eu até então nunca me tinha lembrado de questionar a minha sorte. Nesta altura eu pensei que sorte afinal me tinha calhado, porque eu sentia-me bastante sortuda. Apesar de todas as adversidades e dificuldades, os azares, eu sentia-me sortuda. E pensei, o que é afinal então que condiciona a sorte? Porque é que algumas pessoas são mais sortudas que outras? Terá a ver com a educação que nós temos? Terá a ver com as pessoas que nós conhecemos? Será genético? Eu cheguei rapidamente a uma conclusão a respeito deste assunto e não sei se é definitiva. É que a sorte é completamente alheia a circunstâncias. Não há variáveis exatamente pelas quais a sorte se rege. E é isso justamente que faz da sorte a sorte. Nós tendemos a avaliar a sorte na medida em que as nossas expectativas são correspondidas ou não. Mas é importante ter expectativas, mesmo que moderadas, porque as expectativas são o nosso sentido de identidade, são o nosso sentido de orientação no nosso caminho de vida. São elas que informam o nosso caminho do destino, que nós reconhecemos ser nosso. Isto tudo para dizer que nós temos que fazer-nos ao caminho e aceitar o inesperado, aquilo que muitas vezes nós entendemos como o impossível. Serve de exemplo a missão a Marte, que podia não passar de um detalhe. Se eu nunca me tivesse candidatado, nunca ninguém teria sabido que eu tinha sido, que eu me tinha candidatado, se eu não tivesse sido selecionada. Mas neste momento, a missão a Marte já não é uma coisa impossível na minha vida e eu encaro-a como o resto das coisas normais. Eu não sou especialista nesta área de engenharia aeroespacial, mas se esta tendência de enviar humanos para colonizar outros planetas começa a pegar, é bem provável que os arquitetos tenham alguma coisa a dizer sobre o espaço habitável no espaço, sobre novas formas de habitar no espaço. E eu consigo, por exemplo, perceber que há muitas outras áreas do conhecimento e muitas tecnologias que serão relevantes para criar um projeto destes, para levar a cabo uma missão com sucesso, uma missão destas, como por exemplo a impressão 3D, como por exemplo as nanotecnologias, novas formas de energia, novas formas de nutrição até. Eu consigo imaginar uma espécie de mini-cidade em Marte, construída com o próprio Sol de Marte, por uma impressora 3D gigante que viaja dentro de uma cápsula toda encolhida e que depois se desdobra e estica e no fim do seu trabalho ela vai fazer parte da própria construção que esteve a construir de forma a selar o espaço. E possibilidades deste tipo, a possibilidade de construir um espaço humano, ainda que em Marte, a mim cativa-me muito, a partir do zero absoluto, com total consciência da importância que tem e com um grau de eficácia nunca antes alcançado. É um projeto que a mim me cativa, no qual eu quero mesmo participar. Eu acredito num projeto deste tipo e eu tenho essa expectativa, é essa expectativa que me faz caminhar neste sentido. Mas, entretanto, no presente, entre movimentos prospectivos e retrospectivos, nós às vezes damos connosco em encruzilhadas, que são situações complicadas, confusas, nós não sabemos onde é que estamos, não sabemos como é que fomos lá parar, não sabemos como é que havemos de sair, nem para onde havemos de ir, e às vezes nem sequer podemos contar com as pessoas mais próximas para nos ajudarem. Por isso, eu quero deixar-vos 3 mensagens. Em primeiro lugar, a determinação é muito importante. Mas a determinação não é um instante de bravura e lucidez que vocês cristalizam e guardam e transportam convosco e que para sempre vai resolver os vossos problemas. Determinação é, na verdade, um processo feito de pequenas intuições que durante a vida vamos consolidando e que têm muito só a ver com cada um de nós, é muito íntimo. Em segundo lugar, a sorte vai ser, eventualmente, em algum momento da vossa vida, um fator importante. Mas é aquilo que vocês fazem, é a atitude que vocês têm,
perante a boa ou a má sorte, que mais informa o vosso caminho do sucesso que vocês podem vir a ter ou não. E em último lugar, se vocês se veem numa situação complicada, se vocês não percebem para onde é que podem ir, se vocês não veem saída, vocês têm que ser mais fortes que o inesperado, maiores que o medo, têm que se ultrapassar e têm que se lembrar que o caminho é para cima.